Bom, então, como de costume, né, vamos fechar um pouquinho os olhos, relaxar na cadeira, estar totalmente presentes aqui neste momento, para recebermos essas bênçãos que a espiritualidade derrama sobre todos nós. Que possamos, neste momento, lembrar de sermos como as flores, que necessitam das raízes fincadas na terra, mas que desabrocham e trazem com as suas cores e o seu perfume tantas alegrias para todos nós. Que possamos ser assim, fincarmos as nossas raízes nos estudos do Cristo, para sermos flores que irradiem a beleza, a luz e o perfume desses ensinamentos aonde estivermos. Que a paz possa estar com todos nós e que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar então sobre os bons espíritas, não é espíritos, é espíritas, sobre nós, né? E aí, assim, lendo tudo isso, eu cheguei à conclusão de que eu estou, assim, tentando muito querer ser espírita, mas ainda estou um pouco longe de ser boa espírita. Porque para isso a gente precisa um autoconhecimento, a gente precisa muito boa vontade, exatamente para seguir as pegadas do Cristo mais de pertinho, né? Sem murmurar, sem se lamentar, compreendendo as situações que nos chegam na vida, que elas são para o nosso crescimento e o nosso progresso. E a gente, como espírita, a gente conhece, a gente sabe, né, das leis da reencarnação, que nos dá várias oportunidades na vida, das leis de ação e reação, que é exatamente isso. Eu faço uma coisa, eu vou ter que, então, ter uma resposta correspondente àquilo que eu fiz, né? Só que isso tudo, muitas vezes, a gente compreende com a nossa mente, mas a gente tem dificuldade de compreender com o nosso coração, porque o compreender com o coração é conseguir botar na nossa vida diária, né? Compreender com a mente é o intelecto. E, vamos dizer assim, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus, a gente não precisa ter inteligência diferenciada, não precisa ter riquezas, não precisa ter poder, não precisa ter nada, né? Porque ele é para cada um, ele é individual. E mente, inteligência, tudo isso são para as coisas da matéria. Para as coisas do espírito, nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de amor, nós precisamos de fraternidade, de caridade, porque fora da caridade não há salvação, né? Já diz. Eu e as minhas historinhas, né? Eu escutei uma historinha e que eu achei que poderia traduzir bem o que é ser um bom espírita, tá? E a historinha começa assim. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve calorosos aplausos. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? E o pintor respondeu, é assim mesmo. Respondeu calmamente. A porta representa o coração humano
que só abre pelo lado de dentro, né? Para sermos bons espíritas, nós precisamos compreender muito isso, que o coração ele só vai conseguir ser aberto, o coração aqui como representação do sentimento, da nossa boa vontade, né? Em evoluir moralmente, ele só vai conseguir ser aberto por dentro. Não tem como ninguém abrir por fora, nem Jesus, né? Ele pode mostrar o caminho, ele nos mostra como fazer isso, mas ele não pode abrir por nós essa porta. Isso é de cada um, individualmente, né? E isso aqui, muitas vezes, mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar a nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Há muito mais, né? Porque 2 milênios foi quando ele veio. Mas quantos outros vieram em nome dele antes, né? E nós tivemos muita dificuldade de ouvir. Nós ouvirmos o externo, né? Nos apegamos, vamos dizer assim, àquilo que era do culto externo. Muitos ainda hoje em dia fazemos como os fariseus, né? Temos o discurso, mas ainda não conseguimos ter a ação. E o necessário é a ação. Sem ela, fica a palavra morta, né? É como se fosse, como diz lá, o túmulo caiado por fora, mas apodrecido por dentro. Nós precisamos aprender a limpar por dentro, para que fique tudo harmônico, né? Conhecer o caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de mestre, mas não aceitamos que ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que ele é o médico das almas, mas não seguimos as suas prescrições. Dizemos que ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre os nossos ombros e nos conduza por caminho seguro. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento e do nosso coração, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos as oportunidades de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Eu achei muito interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque para nós sermos bons espíritas, a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso, que nós precisamos abrir a porta de dentro para fora. Jesus está ali, está nos esperando, né? Mas ele precisa que a gente faça o nosso movimento, porque Deus, como nosso Pai de amor, ele não impõe nada a ninguém. Ele enxerga todos os seus filhos como iguais, né? Desde aquele mais perfeito àquele que ainda está cometendo atrocidades. Por quê? Porque ele sabe que é só uma questão de evolução, de tempo. É que cada um ainda está num patamar evolutivo, né? Mas que todos um dia chegarão lá na perfeição. Não a perfeição completa, porque essa somente Deus tem, mas aquela perfeição de compreender que ninguém é melhor que ninguém, aquela compreensão de saber que o bem que eu faço para o outro, ele me enche de alegria, né? E que isso é o necessário. Que se para fazer o bem para o outro eu tiver que ter um pouco menos, que eu não tenha medo disso, que eu me alegre com isso. E que eu saiba dar com amor, né? Que eu responda o bem com o bem, mas que eu aprenda a responder o mal também com o bem, compreendendo que o mal, por enquanto, é só a ausência do bem, que o mal em si ele não existe, né? Ele é uma criação. Agora o bem, ele é eterno, ele está dentro de nós. Nós fomos criados como espíritos com o bem, com luz, com tudo. Nós é que fechamos a janela um pouquinho, né? E está em nós abrirmos novamente essa janela para que a luz possa voltar
a fluir, né? Mas somos nós que precisamos fazer isso. Ser bons espíritas necessita que a gente cumpra com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Para sermos bons espíritas, nós temos que primeiro ser bons cristãos, sermos bons homens, né? Nesse sentido, de compreender que são as nossas ações. Aqui, os nossos companheiros fizeram preces lindas, oraram pela humanidade, né? Pela paz, mas enquanto a gente não compreender que a paz ela tem que começar em nós, o amor ele tem que começar em nós, enquanto a gente continuar só exigindo que o outro tenha que nos dar, não vai haver grandes modificações, porque nós sempre vamos estar esperando do outro e o outro vai estar esperando de nós e aí ninguém sai do lugar, né? Nós temos que compreender que não importa os passos que o outro está dando, importa são os nossos passos. Então aprender a olhar a nossa caminhada, aprender a analisar como está sendo essa caminhada e escolher, porque dentro do Espiritismo a gente tem essa consciência, tudo é uma questão de escolha, né? O passar por certas vicissitudes é necessidade. Ainda estamos num planeta de provas e expiação, né? Mas as escolhas que nós fazemos diante das coisas que se apresentam para nós, essas são nossas, essas são individuais. Eu posso, com uma doença, vamos dizer assim, né? Reagir acreditando que está tudo bem, está tudo certo, aquilo veio para me ensinar alguma coisa, né? Que se Deus permitiu que aquilo acontecesse é porque tem um sentido e tem um porquê, e ir buscar esse porquê, para que a gente aprenda e essa doença então possa nos trazer um aprendizado e uma evolução, né? Ou eu posso escolher ficar me lamentando, ficar dizendo, mas por que Deus me trouxe uma coisa horrorosa assim? Por que isso está acontecendo comigo? E ficar ali sem gerar energias boas, sem evoluir e cada vez piorando mais. Por quê? Porque eu estou entrando numa negatividade, né? Isso é escolha e isso é o que nós podemos fazer. Nós podemos, quando a gente está se sentindo desesperançado, a gente está se sentindo perdido, lembrar, como bons espíritas, que a gente sempre vai ter a oração a nosso favor, né? Porque a oração é a ponte que nos liga ao maior, que nos liga a Deus através dos espíritos protetores, né? Que estão ali conosco, através do nosso próprio anjo da guarda. Então, através da oração, eu posso encontrar, se não a paz que eu desejo, né, completa, porque a gente sempre quer estar com a vida sempre boa, sempre feliz, sempre em paz, que nada esteja nos acontecendo. Isso é o que a gente quer, para a gente e para as pessoas que estão à volta da gente, né? Mas se não for assim, eu tenho que ter a consciência de que Deus está comigo em todas as oportunidades e que Ele já colocou exatamente um anjo da guarda, um espírito protetor, porque Ele sabia que nós ainda somos como crianças, né? Que necessitamos de um tutor. A gente ainda não está pronto para caminhar sozinho, né? Então Ele nos colocou esse anjo da guarda. E a gente quantas vezes nem lembra de agradecer para Ele pelos cuidados que Ele está tendo com a gente, né? É que nem com os filhos, a gente cuida, trata bem, etc. E quantas vezes eles nos dizem um monte de desaforo, né? Mas a gente não deixa de amá-los. A gente compreende que é porque eles ainda estão num processo de aprendizado. Assim também é Deus com esses filhos imperfeitos, né? E Ele aí coloca, então, professores, coloca pessoas na nossa vida, os próprios pais, os irmãos, para serem aqueles que estão auxiliando ali no dia a dia, para que esse crescimento seja menos doloroso, né? E a gente, às vezes, reclama por coisinhas desse tamanho e esquece das provações muito sérias que vários irmãos passam por aí, né? E passam, às vezes, sem se lamuriar.
não são nem espíritas, né? Mas eles têm uma fé que segura eles, de que tá tudo certo, tá tudo bem. E muitas vezes não é nem fé religiosa, porque não é a religião que faz com que as pessoas se sintam seguras assim. É acreditar, é uma coisa interna, realmente. Por isso é que a gente tem que buscar dentro de nós. Não é egoísmo. É reconhecimento dos nossos potenciais positivos e negativos, para que a gente estimule os positivos, né? E tente ir melhorando os negativos. Para que a gente, quando chegar lá no final do dia ou no início do dia, cada um no seu horário, possa pensar, olha, hoje eu dei um passinho de formiga, mas já dei um passinho de formiga para frente, melhor do que ontem, né? Quando a gente estiver muito triste, que a gente lembre exatamente disso. Existem outras pessoas passando por dificuldades piores, então quem sabe, para lidar com essa minha tristeza, para lidar com a minha depressão, para lidar com a minha dificuldade, eu tento auxiliar outros, né? Porque aí eu vou ver que realmente a minha situação não é tão ruim assim. E se não for para isso, ao menos a gente ocupando a cabeça, a gente não fica ligado no negativo. A gente consegue, o trabalho é bênção, né? E o trabalho espiritual, ele é uma bênção imensa que a gente recebe e que a gente não sabe valorizar, né? Porque para o trabalho do dia a dia, a gente encontra sempre tempo. Vai lá e faz, etc. Para o trabalho espiritual, aqui nas orações também foi falado isso. Quantas vezes a gente não consegue tirar um tempo para ir na casa espírita, né? Ou para ir na igreja, ou para ir aonde quer que seja. A gente às vezes tem dificuldade para isso, a gente arruma desculpas, né? Quando aí está realmente o crescimento que nós precisamos fazer. É esse crescimento. O bom espírita é aquele que compreende isso. É aquele que faz o bem sem esperar nada, é aquele que ama os seus inimigos, né? É aquele que se preocupa com quem é mais fraco e tenta protegê-lo, mas não com a violência. Tenta fazer com que ele compreenda, com que ele busque outras formas de se sentir forte e ir adiante. Isso é que é proteger o fraco, né? Ensinando, é se colocando na posição de servir e não de querer ser servido. Isso é ser o bom espírita, né? É agir com empatia, com compaixão, respeito pelo próximo, equilibrando a generosidade, mas aí entra um outro ladinho, com limites saudáveis, porque a gente também não pode confundir ser bom, né, com ser, entre aspas, bobo, né? Ser bom é fazer pelo outro, sem nada esperar, mas é saber que o outro tem que aprender a fazer por si mesmo, porque se nós ficarmos fazendo pelo outro, ele não vai aprender e não vai crescer, né? É aquela história que a gente sempre fala do filho que se a gente carregar sempre no colo, não botar no chão, porque não quer que ele se machuque, né? Ele não vai aprender a caminhar. E aí vai ficar ali dependente completamente até quando? Deus não faz isso com a gente. Ele nos põe no chão, vai cair, vai se machucar, mas vai aprender a caminhar. E vai se tornar forte, cada dia vai caminhar mais seguro, até o dia que vai estar correndo. Isso somos nós, nessa nossa caminhada, até o dia que nós vamos chegar a espíritos perfeitos, ou seja, correndo, né? E vamos estar felizes no fazer o bem para o outro, né? Isso tudo é escolha diária. Não adianta só a gente vir aqui e dizer, bah, é verdade, tudo aquilo que ela falou, o que a gente conversou, eu agora vou fazer. Mas chega ali na porta e já modifica, né?
E assim, gente, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente traz muitas tendências de muito tempo, né? Muitas viciações de muito tempo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não sou muito calma, muito tranquila, eu sou mais colérica, vamos dizer assim, enérgica, né? Então, muitas vezes a gente fala aqui na paz, na tranquilidade, chega ali fora, o filho faz uma coisa, o marido faz outra coisa. Pô, por que tu fez isso? Não, gente, é diário. Isso é um treinamento, né? Então, assim, eu acho que eu preciso fazer palestra para isso, para ver se, como diz o Silon, o primeiro ouvido que escuta é de quem está fazendo a palestra, para ver se a gente aprende, né? Que é exatamente a paz do mundo depende da paz que tem dentro de mim, depende da paz que tem dentro do André, de todos nós aqui. Então, que quando eu for falar, eu consiga respirar e pensar, Jesus não faria assim, né? Tá, vamos se acalmar. Dessa vez, pensei só, já foi um passo para frente, né? Na próxima vez, eu não vou pensar mais, porque é um treinamento, né? É treinamento diário. Não adianta querer fazer só uma vez na semana, não. É treino diário esse, não tem jeito, né? Requer discernimento, né? Para que a gente possa perceber o que até onde a gente pode ir, né? Onde é o nosso direito e até onde é o direito do outro. O ser bom espírita é respeitar que o outro nem sempre vai pensar como nós, né? Respeitar as crenças, respeitar a maneira de ser e respeitar que ele tem até o direito de matar, né? Não é o que eu acho, mas é o ponto que ele ainda está. Porque Paulo já disse, lá em Coríntios, né? Que tudo nos é lícito, ou seja, tudo nos é permitido fazer, mas nem tudo é bom para nós, né? Então é isso que a gente tem que discernir. Quais as ações que eu estou fazendo que não estão sendo benéficas para mim mesmo e para o próximo? E que se eu chegar à conclusão de que uma ação minha vai trazer um prejuízo para o meu semelhante, que eu não faça, mesmo que aquilo vá me trazer um contentamento muito grande, mas não vai ser bom a longo prazo. E o a longo prazo que nós temos que pensar é exatamente esse, é no espiritual, né? Nós estamos aqui, a gente tem que refletir sobre o nosso passado, não voltar a ele, porque ele não se modifica, mas podemos aprender com ele. Então vamos refletir sobre as nossas tendências, né, que vêm do passado. E a gente pode pode projetar um futuro maravilhoso para frente, etc., mas ele ainda não existe. Ele só vai poder se concretizar aqui no presente. Então, as reflexões que eu faço do passado, elas são importantes para que as minhas ações no presente possam me trazer um futuro melhor, né? Eu vi uma comparação que eu achei muito interessante sobre a música, né? Um instrumento, ele é só um instrumento. Ele pode ser o melhor instrumento, um violino Stradivarius, que é o mais fantástico que existe no mundo, né? Se a pessoa não aprender a tocar, se ela não se esforçar para aprender a tocar, ela nunca vai tirar um som bom daquilo ali, ela vai fazer ruído, né? Que vai doer no ouvido da gente. Mas o instrumento é maravilhoso, né? Agora, se ela se esforçar, se ela estudar todos os dias, se cada dia ela fizer um pouquinho, daqui a pouco ela é um expert, né? Tá fazendo concertos maravilhosos. Então é isso. Nós recebemos esse corpo como esse instrumento maravilhoso. Ele não é nem bom nem ruim. São as nossas escolhas é que vão refletir nele as notas boas ou os ruídos. Nós é que precisamos, então, começar a fazer essas escolhas.
Sermos bons espíritas não é ser perfeito, que às vezes a gente acha, né? Para ser bons espíritas nós temos que ser perfeitos. Não. Deus compreende como Pai que nós somos perfectíveis. Nós estamos a caminho, né? O que Ele espera de nós é que a cada dia a gente faça isso. Dê um passinho para frente. Se torne um pouquinho melhor. É só isso que Ele espera de nós. Porque se a gente conseguir fazer isso a cada dia, vai chegar uma hora que nós vamos estar aquele espírito perfeito, né? Tinha mais umas coisas. Então eles falam aqui, ó, os caracteres da perfeição, que são os caracteres que a gente necessitaria para ser bons espíritas, né? Amar os inimigos, que a gente já falou. Fazer o bem até mesmo para quem nos odeia, para quem nos quer o mal, né? Orar pelos que nos perseguem e caluniam. Olha, isso já começou a complicar um pouquinho, né? Ter caridade. A caridade é importantíssima. E não é a caridade que dá só o pão material ou a esmola. É a caridade que compreende o outro e se esforça por ajudá-lo, acima de todas as coisas. É combater o egoísmo e o orgulho e a vaidade que nós ainda temos, né? Estamos aprendendo, mas ainda temos. E reconhecer que a gente tem, porque enquanto a gente não reconhece, a gente não modifica. Então a gente precisa reconhecer o que a gente ainda tem, para que a gente possa chegar àquele ponto da caridade pura. Cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, ou seja, faz totalmente aquilo ali. Faz ao outro o que desejaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, tem fé no futuro e pensa mais nos bens espirituais do que nos bens da terra, né? Compreende que todas as dores e decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, defende o fraco, sacrifica seus interesses à justiça. Fica feliz com o bem que espalha, hoje a gente estava comentando aqui, né? Respeita o outro independente de crenças, de convicções, de qualquer outra coisa. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, ou seja, vive em paz, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque compreende que nós ainda somos passíveis de fazer várias coisas que não deveríamos, de termos várias fraquezas, e a gente quer que os outros compreendam, então vamos também ter que compreender a dos outros. Não enaltece os defeitos do outro, busca sempre as qualidades. É Jesus com o cachorro, né? Que bela dentadura. É isso que a gente precisa começar a treinar no nosso dia a dia, porque normalmente a gente passa ali e diz, mas que horror, esse cachorro está fedendo, tá? Não, é aprender a olhar as qualidades do outro e enaltecê-las, porque quando a gente faz isso, a gente diz para ele que ele é capaz de melhorar, que ele tem qualidades, que ele é uma pessoa que vai ter condições de virar o jogo, porque se a gente só mostrar os defeitos dele, ele desiste, porque ele acha que não pode. Então a gente tem que dizer, não, tu pode, vamos lá, tu consegue. Dá a mão para ele se a gente conseguir, né? E vamos caminhar juntos. E é isso que a gente deve fazer. Estuda as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Não se envaidece das suas riquezas, da sua inteligência, nem de nada, porque sabe que isso vem de Deus, é um presente que Deus nos dá para que a gente trabalhe com ela, né? Use a nossa riqueza, use o nosso poder, use o local onde a gente está, se a gente é chefe, que a gente saiba ser um chefe bom, um chefe, vamos dizer assim, justo, né? Se a gente é subordinado, que a gente compreenda que a gente precisa fazer o melhor no nosso trabalho para que todos cresçam, né? Usa, mas não abusa dos bens que recebeu, né? E ainda teria algumas outras coisinhas aqui, mas o nosso tempo, né,
terminou ali, mas a gente precisa então compreender, principalmente isso. Não somos ainda bons espíritas, estamos a caminho, né? Mas nós temos todas as condições de nos tornarmos. Por quê? Porque a gente já, graças a Deus, conhece esse evangelho maravilhoso, né? E tem essa noção de que está em nós. Nós é que vamos realizar a nossa própria transformação, a nossa melhoria e chegar lá em ser bons espíritas, e não só bons espíritas, bons seres, né? Bons homens, boas pessoas, nesse sentido de estarmos cada vez mais próximos do Cristo. Que não seja só nas palavras, que não seja só com o evangelho na mão, mas que seja com o evangelho no nosso coração, né? Agradecemos então ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos, e que cada um de nós possa sair daqui se sentindo mais forte, sentindo mais amparado, sentindo renovado para a caminhada do dia a dia e tendo sempre a certeza da companhia de Jesus. Que assim seja.